Pensem numa uma cidade que está ali, na beira do colapso, e uma sociedade que simplesmente se recusa a ver a verdade que está bem na sua frente. É sobre isso que a gente vai mergulhar hoje. Vamos fazer uma análise profunda de um texto antigo, super poderoso, mas não como se fosse só uma aula de história, sabe? A ideia é olhar para ele como um estudo de caso, um verdadeiro raio-x de uma crítica social que, olha, é atemporal. Bem, o texto já começa com tudo. Sem introdução, sem aviso prévio, é um alarme direto, urgente. Um aviso de que um desastre, algo catastrófico mesmo, está vindo do norte. A primeira coisa que a gente se pergunta é, mas que ameaça é essa? De onde vem isso? E essa pergunta, por quê, é a questão central de tudo. É o que o resto do texto inteiro vai tentar responder. Por que isso está acontecendo? O que foi que levou a cidade a esse ponto de destruição? Para a gente entender essa queda, vamos seguir a lógica do próprio texto, passo a passo. A gente começa com um alarme inicial, depois mergulha fundo na anatomia da corrupção que causou tudo isso. A gente vai ver como os avisos foram ignorados, as consequências que, claro, se tornaram inevitáveis e, por fim, o veredito final, que é bem implacável. Ok, então qual é a raiz do problema? O texto deixa claro que a ameaça que vem de fora não é o verdadeiro problema, ela é só um sintoma. O perigo real, a doença mesmo, está dentro da própria sociedade. E aqui a coisa fica bem interessante. Olha só que contraste absurdo. De um lado, a imagem que a cidade tinha de si mesma, sabe, formosa e delicada. Lindo no papel. Mas aí a gente olha para a realidade, para o que acontecia ali dentro, e o texto é direto. Só opressão. É um choque, né? Um conflito total entre a percepção e a realidade. E olha, isso não era um problema de um grupinho, de algumas maçãs podres. Não. A fonte descreve uma corrupção sistêmica, que já tinha se espalhado por todos os níveis da sociedade, do menor até o maior. E essa doença social tinha sintomas bem específicos. Uma avareza que consumia todo mundo, a falsidade que vinha até dos líderes religiosos e profetas, e o resultado disso tudo: uma cultura de violência, de malícia constante. Uma sociedade doente desse jeito precisava de uma cura, certo? Mas e quando o paciente se recusa a tomar o remédio? O texto agora muda o foco para a resposta da sociedade, ou melhor, para a falta de resposta a qualquer tentativa de correção. A metáfora central aqui é genial: ouvidos incircuncisos. O que isso quer dizer? Basicamente, era uma população que fisicamente conseguiu ouvir, claro, mas que escolheu ficar surda. Surda para qualquer verdade que fosse um pouco mais desconfortável. Em vez de encarar os problemas de verdade, de frente, o que os líderes faziam? Ofereciam soluções de fachada. Eles curavam a ferida superficialmente, sabe? Dando aquelas garantias falsas de paz, Quando, na verdade, não existia paz nenhuma. E esse contraste gritante só mostra a hipocrisia, a ilusão em que eles viviam. Uma sociedade inteira dizendo para si mesma que estava tudo bem, enquanto o desastre estava batendo na porta. E o ponto crucial é que não foi por falta de chance. Foi oferecido um caminho de volta, sabe? Um convite para, sei lá, voltar para o que funcionava, para as veredas antigas. E a resposta foi na lata, direta, desafiadora. Não, não vamos andar por aí. Fim de papo. Bom, com todos os avisos sendo rejeitados um depois do outro, o texto descreve a consequência como algo que, agora, era simplesmente inevitável. E é muito importante notar como o desastre é apresentado. Não é um castigo aleatório que veio do nada. É o resultado natural, o fruto das próprias escolhas, dos próprios pensamentos do povo. Eles plantaram o caos e agora iam colher a destruição. Simples assim. A descrição do exército invasor que vem do norte é para ser aterrorizante mesmo. Eles são cruéis, sem misericórdia, com um poder esmagador. São comparados a uma força da natureza, como o mar rugindo. E as consequências dessa corrupção toda são sentidas no nível mais pessoal e devastador que existe. A perda total das casas, das terras, até das estruturas familiares. A podridão que estava dentro agora causa ruína do lado de fora. A narrativa, então, chega no seu clímax. E ele vem com uma última metáfora muito poderosa, que entrega o julgamento final sobre essa sociedade. O texto usa uma imagem da metalurgia, de refinar metais. Pensem num refinador tentando purificar um minério de prata. Só que as ferramentas queimam,
o processo todo falha. E por quê? Porque a maldade, a impureza, está tão grudada, tão enraizada, que não dá para separar. E aí vem o veredito, prata rejeitada. Essa é a declaração final. É como dizer que a sociedade foi testada pelo fogo, e o resultado foi que ela é irremediavelmente corrupta, basicamente sem valor, descartada. E no fim, esse texto tão antigo deixa a gente com uma pergunta. Uma pergunta que, nossa, atravessa os séculos e chega até hoje, né? O que acontece com um povo, com uma cultura, quando a sua corrupção se torna tão profunda que simplesmente não dá mais para purificar? Fica aí a reflexão.